Vamos conversar agora com a doutora Maitê Pimentel e com a Laura Inassur, que é nutricionista e portadora de lipedema. Ela descobriu o lipedema há 2 anos por intermédio de uma amiga que também é nutricionista. Ela estudou sobre a doença e se especializou sobre lipedema. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Obrigada. Saúde, minha querida. Nós na sintonia, como sempre, né, doutora Maitê? Sem combinar, hein? Nada, sem combinar. Olha a cor da calça. Olha. Impressionante. Hoje eu fiz até a unha, ó. Na mesma cor, na mesma cor. Laura, seja muito bem-vinda. Como que você descobriu? Foi conversando, ela chegou e... Como que aconteceu? Eu praticamente me diagnostiquei sozinha, né? Eu comecei a visualizar fotos de uma amiga e eu falei, caramba, eu tenho isso. Não é possível. Eu me formei há uns 5 anos e eu falei, caramba, eu vou emagrecer, nutrição clínica, me especializei em hospitalar. E eu falei, não tô conseguindo resultado e tô vendo resultado de pacientes. Aí eu falei, caramba, como que eu não tô, tem alguma coisa errada? E era frustrante. Aí eu fazia maratona, sempre gostei de esporte. Eu falei, maratona, 42,5 km. Meia maratona. Meia maratona. E aí eu falei, não tô conseguindo resultado. E aí lesionei, piorou. Fases da vida também. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu vi essas fotos dessa minha amiga, eu falei, eu tenho isso, porque eu não defini a perna. Tá. Então eu falei, tá muito desproporcional. E quanto mais eu emagrecia, como na foto tá aparecendo, mais desproporcional fica a parte do tronco, né? Porque é uma doença dos membros. Tá, porque correr, seja uma maratona inteira ou meia maratona, é muito esforço. As pessoas normalmente ficam enxutas, né? Ai, ali a foto. Aí foi até recente, eu tava na praia e eu filmei para as pessoas, eu comecei a me expor um pouco mais, né? Para identificar mesmo. E as pessoas precisam desse conforto. Sem dúvida. E percebe como assim, é realmente frustrante. Agora eu tô voltando, né? Eu fiquei um tempo parada, veio pós-pandemia, então eu tô voltando pro que eu tava, no movimento também. Laura, eu vou ser bem sincera com você, eu não vejo diferença. Mas é que aí que tá. Uma coisa é o meu olhar sobre mim e sobre o outro, outra coisa é o seu olhar sobre você e sobre o outro. Exato. Né? Então assim, te incomodava a ponto de você identificar uma amiga que se parecia com você e aí você foi atrás do diagnóstico. Fui atrás. Tá. O que é lipedema, doutora Maitê Pimentel? Ótimo. Lipedema confunde muitas pessoas com obesidade, né? E até médicos também. Tem até um estudo que fez pergunta para vários médicos. Qual é o diagnóstico disso? Só 7% acertou que é lipedema, 75% errou. Por quê? Primeiro que é uma coisa com CID novo. Então, o CID, que é a classificação na literatura de medicina, que era depósito de gordura localizada em local diferente. Mas não com a classificação de lipedema, que envolve outras coisas. O que é lipedema? Lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional, foi bem essa palavra que você usou, em formas do corpo. É muito raro ter no braço, mas existe e é quase que exclusivo de mulheres, que tem a ver com a parte hormonal, estrogênio e com parte de inflamação. Então, o lipedema dói. Obesidade não dói. Então, se você aperta lugares de obesidade, não dói. Lipedema... E você doía, Laura? Doía. Então, até desinflamar, né? Inflama. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, eu tô achando que o meu braço tá desproporcional. Uhum. Foi esse o termo que vocês usaram? Desproporcional? Isso. Ou as pernas. Sim. Então, eu posso achar que não necessariamente seja obesidade. Sim. Tá. Então, por exemplo, aqui as fotos. Esse é o quadro maior, né? Então, se a gente não trata, isso pode evoluir. Pode vir a acontecer. Olha o primeiro. Então, geralmente tem um edema de tornozelos, então a parte de baixo ela fica mais inchada, é um edema. É inflamatório, então muitas vezes dói. É mais propício a ter feridinhas, então se tem batidas, dá mais feridinhas. E hematomas é mais comum. Fica roxa super fácil, nossa. Fácil de ter hematomas. Mas dói, se aperta... Ou é uma dor constante? Tem uma sensibilidade maior, só que quanto mais desinflamada a gente fica, isso melhora muito. Menos dói. Menos dói. Tá. E você faz academia, fica com o braço meia super... maratona. A barriga chapada e a perna, parece essa celulite, é um acúmulo de gordura localizada em coxa. E se for no braço, vai ser igualzinho isso aqui no braço? Sim. Eu tenho um pouco no braço também, ó. Dá pra... É uma desproporção mesmo, né?
E a causa disso não é só células de adipócito, que é a causa da obesidade. O marcador inflamatório é muito alto, é uma doença hereditária, então geralmente tem a família envolvida. É uma doença que não tem a cura definitiva, então quando eu falo cura, não tem um remédio que trate o lipedema. Apesar que já tem alguns estudos genéticos com os marcadores para obesidade que eles estão descobrindo que trata triglicéridos que melhora o lipedema. Então isso daí, ó, é futuro. Já fofoquinha, é o futuro. Mas como é o tratamento? É desinflamar o paciente. Lógico que a obesidade piora o quadro de lipedema. Sim. Né? O lipedema veio da palavra linfedema, que confunde as pessoas. Fala o lipedema ou a lipedema? Para eu não errar. A gente fala o lipedema. O lipedema. Tá, o lipedema. Como que trata o lipedema? Então, o lipedema tem que, lógico, dieta correta, atividade física, beber muita água, usar remédios de marcadores inflamatórios que a gente tem, antioxidantes. Então, a nutrição pode ajudar muito nesse tratamento. Muito. E a gente tem que, falei de beber água, e a gente tem que, a parte hormonal. Então, a gente sabe que, por exemplo, o uso de pílula anticoncepcional piora lipedema. Tanto é que ele acontece nas fases estrogênicas da mulher. Na fase que a gente está no auge da possibilidade de reprodução. Isso mesmo. Ô, Laura, mas aí você descobriu, aí você falou com essa amiga. Ela tinha o diagnóstico do lipedema ou não? Já tinha, eu descobri quase junto, assim, a gente descobriu juntas, fomos conversando, fomos identificando. Até hoje existem atualizações, né? É algo mais recente mesmo. Existe desde 1940, mas é pouco falado aqui no Brasil. Então, agora eu comecei a atender numa clínica multidisciplinar, que tem alguns profissionais, é um tratamento multi. Existe a parte endócrina, ginecológica, vascular, então precisa de um acompanhamento geral, porque essa fase hormonal realmente a gente precisa regular. E na sua família, você consegue identificar? Consigo. Uma tia minha, que tinha já falecida, ela tinha completamente isso. Inclusive, ela era nutricionista, não existia faculdade de nutrição, Que coisa, não? Coisas em comum, né? E ela tinha muita cinturinha e um quadril enorme e uma perna, assim, bem grossa. E Típico eu falei, do lipedema. Típico. E ela nunca soube que ela teve? Nada. Porque era confundida, porque quando junta outra patologia junto, a gente não... As pessoas... É o que a doutora Maitê falou, né? De 100, 7 acertaram. Exato. Muitos pacientes acabam indo até no vascular, porque é inchaço da perna, exato. com dor. Com Fala, eu vou pro varizes, vascular, alguma coisa né? assim. E outras pessoas acham que é só obesidade mesmo, isso é obesidade, e se frustram, porque vão em busca de emagrecimento, fazem academia. Faz tudo certinho, atividade física, corre maratona. Sim. E o resultado não vem. Nada. E aí a desproporção vai ficando ainda maior, porque quanto Maior. mais você fica com todo o resto sequinho, mais evidencia a diferença. Mais Laura. independência, fica um pouco melhor, claro, flacidez melhora, celulite, mas fica mais ainda porque você vê um resultado muito mínimo, que é o último lugar que a gente perde, né, comparado com o tronco. E tem atividade física específica para isso, tá? Com meios de compressão o resultado é maior e chega até a gente tem cirurgias para lipedema, né? Então, existem as lipos com laser, a gente tem alguns tratamentos que quando a pessoa faz de tudo e já tá magra, tá desinflamada, não tem mais esse processo inflamatório, e mesmo assim a estética incomoda, a gente tem sim procedimentos que é legal falar isso, porque senão a pessoa fala, tá, eu fiz tudo, mas e aí? O aspecto não vai melhorar? A gente tem até isso com pessoas especializadas em cirurgias para lipedema hoje em dia. Vamos aos mitos e verdades? Exato. Então vamos lá. É mito ou verdade que o lipedema só acomete mulheres que estão acima do peso? É mito. Então, a obesidade piora o lipedema, mas o lipedema não é associado relativamente com a obesidade. Então, são pessoas que têm até um peso bom, a bioimpedância é boa, você faz ressonância, faz tomografia, faz a questão da gordura visceral. Não tem marcador inflamatório visceral. E até eu vou falar uma coisa que é muito interessante. A gente fala muito aqui da obesidade central, que aumenta o risco de infartar, de ter derrame e gordura de fígado. O lipedema não aumenta o risco cardiovascular. É como se fosse uma gordura boa. Ela não é a gordura da doença. E ela é mais acometida em algumas... por exemplo, italianos têm mais do que nipônicos, então tem também, a etnia também tem esse fator do padrão genético, a genética é muito envolvida. Então, a gente tem aí, vocês que têm às vezes pernas inchadas em casa, com manchinhas que aparecem do nada, os hematomas, o tornozelo é mais inchadinho,
que tem aí um acúmulo de gordura que parece a celulite, dor à compressão e sente a perna, parece que inchada, pesada, tem que se pensar nesse diagnóstico de lipedema. Me lembrei de uma coisa, tem uma moça que estava na fazenda, Kerline, e que ela apareceu com a perna cheia de manchas, foi até os meninos até comentaram na fofoca e a mãe falou, deve ser do emocional. Pode. E o emocional causa, em quem já tem o lipedema, o emocional pode piorar ou aumentar? Você tá demais, hein? Ela tá demais. Eu tenho aula aqui todo dia, Ela tá médicos linda. maravilhosos. Já sabe. Então, como tem muito a ver com inflamação, o nervoso, estresse, cortisol piora todos os marcadores inflamatórios. Então, tem até descrição, quem tem síndrome do ovário policístico, que tem insulina alta piora, a microbiota inflamada piora, lipedema. Então, o estresse tem muito a ver com isso. Tudo a ver. O ciclo circadiano mais regulado, né? O que é o ciclo circadiano? Quando a gente tem regulado sono, horários, né, para dormir, para comer, para treinar, tudo mais controlado, a gente Uma vida facilita. regradinha. Exato. Horário para dormir é muito importante. Leptina, GH, que estão mais disponíveis das 10 às 10 da noite até 3 da manhã, que é o hormônio da saciedade. E o GH, que é o do crescimento, pensando em massa magra, porque a gente tem mais dificuldade de ganhar massa magra que as outras pessoas, além disso. E é uma gordura diferente, né? Ela é em nódulo. Ela não é tão fácil de ser diluída. Então, tudo é a questão circulatória. Então, quando a gente desinflama, a gente facilita a diferença da gordura normal com a do lipedema. É uma gordura mais nodular. É Por difícil. isso que o Dá aspecto aparência parece a casca de laranja mais forte, mais ondulado. Parece celulite, mas não é. É a gordura que está em bolinhas assim. Exato. Continuando, então. É mito ou verdade que... Tchananã. O lipedema pode causar dores e inchaços nas pernas. Agora todo mundo já sabe a resposta. Verdade, né? É mito ou verdade que o ganho de peso e a gravidez pioram o lipedema? É a fase hormonal. Pioram porque toda vez que aumenta a gordura, que são os adipócitos, eles têm marcadores inflamatórios, interleucina 1, 3, fator de necrose tumoral e outros. E isso ativa toda essa cadeia, essa cascata inflamatória. E, como a gente falou, hormônio, principalmente na fase sexual da mulher e na gravidez, que tem picos por causa, né, a gente tem toda uma concentração de estrogênio e progesterona altíssima na gestação, são fases da vida que pioram sim o lipedema. Mas não prejudica a fertilidade nem o bebê? Não. É mito ou verdade que a atividade física não é recomendada para quem tem lipedema? Mito. A atividade física é sempre recomendada, né? É que Sempre. tem esse mito de que algo com muito impacto, que inflama, porque a ginástica inflama, né? A musculação principalmente, só que é uma inflamação boa, não é aquela coisa ruim. E a gente tem os anti-inflamatórios, aí meio que se você consome muito anti-inflamatório durante uma inflamação muscular, aí você meio neutraliza que o efeito da ginástica. Só que é bom, então as pessoas têm esse medo, né? Principalmente em suplementação para lipedema, creatina, então a gente realmente conversa ali muito, tem muitas dúvidas de paciente vendo outros e aí vem com essa dúvida achando que é uma verdade absoluta, aí eu explico, é importante eles terem essa confiança, né? É importante ter informação segura, e existe uma ONG que ajuda outras mulheres a diagnosticar e entender melhor a doença. Vamos acompanhar o relato da Gabriela, que é presidente da ONG Movimento Lipedema. Olá, eu sou Gabriela Pereira, eu tenho lipedema e eu sou presidente de Movimento Lipedema, que é uma organização que foi criada para trazer conscientização e informar que lipedema é uma doença. Mais de 5 milhões de mulheres no Brasil, estima-se, que possuem essa doença, mas elas seguem sem o tratamento correto por desconhecer ter uma patologia. Então, se essa mulher que tem todos os sinais e sintomas busca ajuda profissional e o médico também desconhece a patologia, ela vai continuar sem o tratamento correto. E o lipedema é uma doença crônica, ela é progressiva, ela não cessa, ela não tem cura, exceto quando você coloca no dia a dia estratégias para controlar essa inflamação. Então é muito importante a divulgação. A divulgação em massa, como igual está acontecendo aqui hoje, vocês falando sobre lipedema, a nutricionista contando quais estratégias essa mulher pode colocar no dia a dia. Então, por favor, gente, se vocês têm alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente na nossa rede social, no nosso WhatsApp, que a gente
vai orientar da melhor forma possível. Obrigada. Ai, que simpática, Gabriela. Eu vou dar agora o Instagram da ONG, que é ONG Movimento Lipedema. Escreve tudo junto. Então, na hora que você escrever, fica estranho. ONG Movimento Lipedema, tudo junto no Instagram. Você tem acesso às informações, a Gabriela e as informações. Informação segura é maravilhoso. Agora, informação errada é terrível. Sim. Verdade. E não fazer o diagnóstico também. Então tem que ter conscientização para procurar a coisa certa, o foco certo e ter resultado. Né? Exatamente. Eu estava falando com as meninas, você tem duas situações. Mulheres que você faz o diagnóstico e elas... Nossa, eu fiquei tanto tempo achando que era isso e se confortam. E aí você vai para uma dieta correta, remédios corretos, desinflama, faz toda a parte hormonal. Muda a vida, doutora. E tem pessoas que ficam tristes. Eu peguei no consultório essa semana, eu estava falando para as meninas. Ela foi em vários médicos que deram o diagnóstico correto. Ficou até feliz, deu o diagnóstico correto. Aí chegou lá, mas eu não me conformo, eu não quero ter. Eu falo, calma. Então, como a gente sabe que é uma coisa crônica, a pessoa às vezes se frustra. É um processo. Mas é por isso que é importante a gente ter conscientização, ter ONGs que você também tem pessoas que participam disso e que a gente vai fazer o melhor possível. E encontrar iguais. Exato. Né? Se sentir pertencendo a um grupo e tal, faz a diferença. Igual você quando encontrou sua amiga e falou, sou igual essa moça. Sim. Em atendimento na clínica mesmo, eu sempre passo esse tratamento conservador como primordial. Até para quem quer fazer a cirurgia. Depende muito do grau que a pessoa tiver. Se tem fases do lipedema, tem os tipos, né, que acomete os membros, dependendo da região, e tem os estágios, que são aqueles que a gente mostrou. Sim. Então, dependendo do grau que a pessoa tiver e a pessoa quer operar, eu falo, precisa de qualquer jeito para ter uma posterior operação com recuperação boa, porque senão não adianta. Não pode operar na hora errada, tem na hora... Exato. E evolui, progride. E evolui. Não acomete homens. Muito raro. Muito raro. Mas acomete. Tem descrição muito rara na literatura, mesmo porque não é uma patologia já muito com CID, com diagnóstico. Então, talvez agora a gente divulgando, não estou falando só aqui, na área médica mesmo. Sim. Tanto é que ele não fazia parte do CID-10, só do CID-11 agora, a classificação de lipedema. Quem sabe a gente consegue, né, trazer mais diagnóstico, pessoas que tinham lipedema, homens, e não nunca sabiam. Foram publicados. E também para a rede pública de saúde, Sim. A gente recebeu aqui o médico, você deve conhecer. Me foge o nome dele Dr. agora. Fábio. O Dr. Fábio. Conheço, ele veio para super. falar da importância de ter o CID e tal, e não sei o que. Foi uma conversa bem interessante com ele. Para a gente conseguir colocar isso na rede pública como um diagnóstico e ter tratamento. Isso, exato. Já veio com perguntas do pessoal de casa. Bom. Minutinho. Hoje a pauta médica tá, ó, temos médica e nutricionista. Programa maravilhoso, informação de qualidade. Para mim, para você, para todo mundo. Bora com as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta, Yasmin. Toda vez que eu tomo bebidas alcoólicas, principalmente vinho, sinto que fico inchada e as minhas pernas doem muito. Tenho muita celulite, pode ser lipedema? Então, Yasmin, a bebida alcoólica, ela produz marcadores inflamatórios. Então, pessoas que... Isso não só para o lipedema, por exemplo, faz a dieta. Ai, doutor, eu bebo no fim de semana e engordo 2, 3 quilos, depois quarta-feira eu volto. Geralmente são pessoas com resistência insulínica, com marcadores inflamatórios mais altos do que outras pessoas. E toda pessoa que tem marcador inflamatório, não necessariamente precisa ser o vinho, talvez aí ela possa ter uma intolerância ao vinho e aí pode piorar o quadro. Então, todo mundo que, por exemplo, tem alguma doença inflamatória, tem que tirar todas as coisas que te inflamam, né? Então, vai alimentação, bebida. É intolerância alimentar, microbiota intestinal, então isso pode ser. Aí a gente tem que fechar o quadro diagnóstico com mais outras coisas, né? Tá. Não só clínica, a gente faz também ultrassom de membros inferiores, a gente avalia a gordura visceral e a gente faz todos os marcadores inflamatórios no exame de sangue, para a gente fechar um quadro de diagnóstico de quadro inflamatório na pessoa. Então tem o exame clínico, exame de sangue Isso. e ultrassom. Mas não tem assim um marcador. Tal, XPK, Tá. isso não existe. Tá. Próxima. Ingrid, tenho colesterol alto, pode ter relação com lipedema? O lipedema é um marcador inflamatório, mas que não tem a ver com gordura de LDL e HDL. Tá? Tanto que você falou, né? A gordura é boa. Exatamente. Então, não tem a ver dislipidemia, 70% é genético, é o PCSK9 que produz, nem sempre a pessoa faz dieta errado, nem sempre é falta de exercício e não tem a ver com lipedema.
Na menopausa piora? O colesterol piora na menopausa. E lipedema? Lipedema Pior. também. São as fases hormonais, né? Gravidez? Climatério, gravidez, né? É uma coisa. E quando que a pessoa já consegue ser diagnosticada? A partir de que idade? Geralmente o diagnóstico começa quando começa a menstruar, menacne. Ah, tá. Criancinha você não vai, porque tem umas criancinhas Não. que tem umas pernoquinhas que a gente fala, ai, que bonitinha, que perninha fofa. Eu atendo desde a adolescência, veio uma paciente com 15 anos e eu consegui diagnosticar Jura, porque Lauren? Mas já tinha menstruado? já estava numa fase bem avançada. É que depende muito, é muito genético, muito individual. A gente gosta de individualizar bastante, né? Mas que sorte dessa menina com 15 anos já achou o diagnóstico, não, menina? Exatamente, isso que eu falei pra ela. Porque quanto mais cedo a gente descobre, Pois é. mais o metabolismo tá mais acelerado, porque tudo vai caindo, né? E você vai se entendendo, né? Porque também a parte emocional, autoestima, a parte psicológica é muito importante. Isso. É muito importante, emocional, demais. E atendo também muita gente que já passou dos 50, que tá nessa fase, descobriu, não quer operar, então eu falei, gente, dá pra melhorar muito. Muito. É isso que eu quero passar, porque as pessoas já se frustram durante Com uma o vida diagnóstico. toda, né? Que não teve resultado e sempre se comparando. Eu falo, não tem que se comparar, tem que se superar. E em época de rede social, Sim. piora. Agora, uma coisa que eu também acho que queria deixar bem claro, que não é toda gordura localizada que é um lipedema também, tá? A gente tem doenças na endocrinologia que são as lipodistrofias. Então, até crianças com concentrações de gorduras diferentes, tem síndrome de Prader-Willi e outras lipodistrofias bem documentadas, genéticas, que não são lipedemas. Tá. Então, se você tem muita dismorfia, que é alteração de gordura concentrada, e desde pequeno, porque assim, a gente consegue perceber mais um lipedema com o avançar da idade, né? Porque aí tem a ver o estrogênio, e aí você vai tendo os graus. Criança ou adolescente tem que tomar muito cuidado e procurar um especialista, porque aí a gente tem que investigar uma outra parte genética de outras doenças que dão concentração de gordura. E às vezes procurar mais do que um especialista, né? Fala, será que é esse o diagnóstico? Buscar um outro profissional. Eu já atendi paciente que já veio falando que eu acho que eu tenho isso. Falei, nem tudo é lipedema também, que a gente estava Nem conversando. tudo que parece é, Exato. né? Porque senão é fácil, né? Ah, já tenho isso, então é a culpa da genética. Não é bem assim. É, boa. né? Mais uma pergunta. Karine, é possível ter lipedema apenas depois da gravidez? Eu nunca tive nada, mas depois que engravidei, sinto as minhas pernas inchadas e doloridas. Sim, Karine, é possível e tem muita descrição que abriu o quadro pós-gestação. A carga de estrogênio e progesterona na gestação é a máxima Violenta. possível. É violenta. Então a mulher muda totalmente de carga hormonal. E aí pode ter desencadeado, porque tudo assim, é uma genética que a gente desconhece. E talvez você abre o quadro. Não tem muita doença autoimune que a pessoa viveu a vida inteira e de repente desenvolve um quadro? A gente não sabe ainda a resposta. Então, quem sabe essa resposta não existe ainda. Então, Em estudo. Mas que a gente observa na prática clínica que isso acontece e muito. Mais uma. Marcele, quem tem muita celulite pode ter lipedema? E é o que você perguntou, né? Isso é celulite? A gente confunde. Celulite é um acúmulo de gordura. O lipedema é um acúmulo de gordura, mas uma gordura diferente. Então, o formato da gordura, geneticamente, ela é diferente. Então, a gente pode até isso, não tem, mas um lipedema seria um tipo de celulite diferente? Sim, mas a celulite não é um lipedema, né? Até onde temos a descrição de celulite hoje. Sim, Né? sim. Celulite é celulite, lipedema é lipedema. Sim. Laura, e você gostaria, já falou bastante, mas você gostaria de deixar uma última mensagem para quem está em casa? Eu acho que é importante a gente frisar aqui que o comportamento alimentar é muito importante, tanto no lipedema, quanto no emagrecimento, quanto na vida. A gente precisa respeitar também o nosso emocional, a gente precisa entender o que a gente precisa naquele momento. Muitas vezes, atacar o lipedema com agressividade, tanto numa cirurgia quanto com outras dietas restritivas, não é o caminho. Então, a gente entender o nosso corpo e agir amorosamente com ele, vendo qual é a melhor forma de ser atingido o benefício ali, esse é o caminho certo. Nada rápido também funciona. Então, acho que esse é o meu recado maior, que eu inclusive passo para todos os pacientes em consulta. O tratamento é dieta, atividade física e, se necessário e indicado, cirurgia. Isso.
A base, treino, alimentação, são vários fatores, né? Emocional, tem a parte também hormonal que talvez tenha que mexer, ser revista e minimizar todos esses danos para depois sim ver se realmente há necessidade ou se a pessoa se sente bem. A cirurgia é o quê? Tipo uma lipoaspiração, remoção da gordura? Tá. Você chegou a fazer, não? Não, nunca fiz. Pretendo mais para frente, eu estou desinflamando ainda, inclusive eu faço protocolos para mim antes de passar para pacientes, é importante a gente ter isso, ter resultados também, e eu estou no caminho, estamos no processo juntos, assim. Virou uma causa, né, Lauren? Virou uma causa. Virou uma causa. O Instagram da Lauren é nutri.lauren, com N de navio no final, igual o Lauren Bacal. Nutri.lauren. Aliás, você lembra o Lauren Bacal? É verdade. Olha só o cabelo, o estilo obrigada, da Lauren Bacal. Nutri.lauren. E o Instagram da doutora Maitê é Maitê_médica, Maitê com THE. E o site da doutora Maitê é maitemedica.com.br. Então no Instagram tem Maitê_médica e o site é todo corrido, maitemedica.com.br. Tá linda de rosa. Obrigada. Isso acontece tanto aqui. A gente vira e mexe, tá igual. Sincronia, Não, já. aqui, olha ali, estamos de parzinhas. Muito obrigada, saúde. Nos vemos antes do Natal, né? Obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. Adorei. Saúde e até Saúde, breve. é mais Tá bom? importante. Venha mais Obrigada, vezes. pode deixar.